Na minha casa, a parede de trás da minha casa é uma parede de lousa da cozinha. Eu dava aula na cozinha, na lousa de geleia. Gente, era uma das coisas mais ridículas. E dava aula na cozinha com os alunos. E aí os alunos falavam assim, nossa, é muito legal, porque quando a gente entra na sua aula, parece que a gente tá entrando na escola mesmo, porque tem a lousa, você tá de jaleco. Conforme foi a demanda, as mães pediam muitos vídeos. Videoaula, me indica alguém no YouTube. Isso, Fundamental 2, tá, Márcio? Porque o ensino médio, eles se viram muito melhor. Eles já assistiam videoaula porque eles tinham preguiça de prestar atenção. É uma característica do adolescente. Mas os pequenos não. E não tinha conteúdo para esse tipo de aluno. Mas eu comecei a criar vídeo para os meus alunos da escola. Aí eu criei um vídeo, deu super certo, que foi a super dica, que eu já falava, é um bordão meu de escola. Eu falava assim, gente, eu vou dar uma dica. Uma dica não, é uma super dica, hein? E vai cair na prova. E acabou que saiu super dica, que eram os vídeos curtos. Márcio, eu lembro, quando meu Instagram estourou, ele foi pra 50 mil seguidores em 2, 3 horas. Por conta de um Reels que estourou, teve mais de 5 milhões de visualizações, assim. Fala galera, eu sou o Márcio Bertasso aqui do Mofo e este é o Larguei Mão do Home Office. Esse já é o 4º episódio, 4º ou 5º, não lembro agora, mas acho que é 4º. E hoje a gente tá aqui com a pessoa mais famosa do Mofo, depois da Nídia, né? Porque a Nídia, vocês sabem que a Nídia, ela é a nossa garota propaganda. 2 episódios antes, quem não assistiu, tem um episódio com a Nídia e o Lucas, que na verdade eles são um casal, enfim, quer saber mais? Vai lá ver esse bate-papo com a Nídia. Mas hoje eu tô aqui com a Naida. Olá. Olá, tudo bem, Naida? Tudo jóia, e vocês? Nossa, tudo jóia, seja super bem-vinda. E o Larguei Mão do Home Office, vocês sabem, é um podcast produzido aqui pelo Mofo. E os entrevistados são sempre coworkers do Mofo. São pessoas que vêm aqui dividir a história deles com a gente, contar sua trajetória profissional, o que eles fazem atualmente e também, claro, contar como é que eles vieram parar no coworking, por que eles estão por aqui. Então, Naida, se apresente e conta pra gente aí quem é a Naida. Quem sou eu? Onde estou? Exatamente. Primeiro, eu fiquei sabendo que tem que trazer um presente pra você. Certo? Olha, pessoas, que é vocês tipo que não trouxeram... Agora. Exatamente. É a Naida assistiu o primeiro episódio. Ela assistiu. Tá, primeiro, segundo, tá vendo? E aí eu trouxe um presente que tem a minha cara, tá? É um álbum de figurinhas da Copa, só que ele é um álbum de figurinhas de matemática. É o primeiro exemplar que eu vou entregar para os meus alunos. Eles ainda não ganharam. Então, se você, meu aluno, está escutando o podcast, está nos vendo, vocês vão receber também. Eu resolvo depois, tá? Claro. Os problemas do podcast. Aproveitando, assim, eu não falei ainda, a Naida vai falar bastante sobre isso, mas a Naida, ela é professora de matemática. Isso. Por isso que ela me trouxe isso aqui. É isso aí. Vamos lá. Eu me chamo Naida, sou professora de matemática. Eu não sou de Sorocaba, sou de São Paulo. E moro aqui há 14 anos. Eu troquei a cidade grande pelo interior, procurando qualidade de vida. Eu tinha uma filha pequena, que estava na época com 4 anos, hoje tem 18, já é uma moça. E que também é coworking aqui no Mofo. E vim pra realmente, assim, pra cuidar da Rafa e não pensando em profissão. Quando eu vim, eu fiquei 2 anos sem dar aula. Eu sou formada em matemática pela Universidade Mackenzie, em São Paulo. Fiz pós-graduação na PUC, em São Paulo também. Trabalhei lá, eu era funcionária pública efetiva no estado, então eu dava aula em escola estadual. E trabalhava em colégio particular, eu trabalhava no colégio Poliedro, lá em São Paulo. Larguei tudo mesmo, porque eu não tinha parado quando eu fiquei grávida, não tinha cuidado da minha filha. Aí o meu pai morava aqui, sozinho. Meu pai falou, venha pra cá, por que você não troca? E é da água pro vinho, né? Foi uma coisa assim. Falei, tá bom, vamos tentar. E vim, eu não tenho medo de mudança. Foi uma coisa muito positiva, eu ser assim. Vim. Foi muito bom pra Rafa. Falo isso, acho que todo mundo que vem de São Paulo pra cá fala a mesma coisa. E tenho Sorocaba hoje como minha casa. E foi isso, a princípio.
quando eu comecei a procurar para trabalhar aqui em Sorocaba, primeiro eu fui atrás do meu cargo público, porque eu era efetiva no estado, tinha tirado 2 anos de licença, tinha que voltar. Então, primeiro eu voltei para o cargo público para depois ir para as escolas particulares. Atualmente, eu não sou mais professora de escola pública, porque eu tive que escolher entre uma ou outra por conta da demanda, né? E hoje eu dou aula no Colégio Objetivo Sorocaba, aqui em Sorocaba. Então, a princípio, assim, só para vocês conhecerem quem é e o que é. E sou professora de matemática. Todas as vezes que eu falo isso, as pessoas falam, nossa, que legal. Eu falo, acontece. Mas, assim, é o que eu gosto. Tipo, é a minha cara. Veio a pandemia, Márcio. E com a pandemia, nós, professores, a galera da educação, a gente teve que aprender a trabalhar home office. A gente, né, foi obrigado a fazer isso. A lidar com câmera, microfone. Eu tinha que dar aula dentro da minha casa e foi do nada. Foi assim. A gente tava de manhã na escola, no outro dia, falaram, não vem mais, vocês vão ficar em casa. E eu falo muito isso, né? Que ainda bem que eu tava numa escola que investe em tecnologia e em inovação. Porque eu tinha dó dos meus amigos, por exemplo, que dão aula em escola pública, que estavam dando aula pelo WhatsApp. Sabe? Aquela coisa assim, mandava mensagem, criaram um grupo. Era uma coisa, assim, muito diferente, total discrepância. E com isso foi que eu fui pro home office. E eu descobri uma coisa, eu gostava muito de produzir conteúdo pra internet. Mas você começou a produzir conteúdo só na pandemia? Só na pandemia. Eu tinha nada. Eu tinha um Instagram pessoal. O meu Instagram que eu tenho hoje é um Instagram que era pessoal e virou profissional. Eu não fiz 2 Instagrams. Eu não tenho um Instagram pessoal Naida. A Naida que as pessoas veem no Instagram é a Naida professora, a Naida mãe, a Naida que tá no mofo, a Naida, enfim. Olha, pra vocês verem como esse podcast é pra gente também... Pra vocês conhecerem os coworkers do mofo e pra gente conhecer um pouco mais. Eu não tinha noção que a Naida tinha mergulhado nesse mundo Sim. das redes sociais na pandemia. Pra mim, você já... Muito tempo. Não. Porque foi assim, Márcio, conforme a gente tava dando aula na pandemia, eu não tinha domínio nenhum de lousa digital, essas mesas digitais, escrever e tal. Na minha casa, a parede de trás da minha casa é uma parede de lousa da cozinha. Eu dava aula na cozinha, na lousa de jaleco. Gente, era uma das coisas mais ridículas, porque eu acordava de manhã, colocava o avental e ia pra cozinha. E dava aula na cozinha com os alunos. E aí os alunos falavam assim, nossa, é muito legal, porque quando a gente entra na sua aula, parece que a gente tá entrando na escola mesmo, porque tem a lousa, você tá de jaleco. E aí a gente via a referência, né, como eles estavam sentindo falta, e a aula era toda online. Conforme foi a demanda, as mães pediam muitos vídeos. Videoaula, me indica alguém no YouTube. Isso, Fundamental 2, tá, Márcio? Porque o ensino médio, eles se viram muito melhor. Eles já assistiam videoaula porque eles tinham preguiça de prestar atenção. É uma característica do adolescente. Mas os pequenos não. E não tinha conteúdo para esse tipo de aluno no YouTube ou no Instagram. Não tinha. Você tem uma professora Ângela, que hoje eu posso falar que ela é minha amiga. Ela é famosa. É um dos canais do YouTube, assim, com o maior número de inscritos feminino. Tem o pessoal do Estúdio de Matemática, conheço também. Rafael Procópio, que também é famoso. Que a gente acabou se conhecendo. Eu acabei conhecendo depois, posso contar depois. Mas eu comecei a criar vídeo para os meus alunos da escola. Aí eu criei um vídeo, deu super certo, que foi a super dica, que eu já falava, é um bordão meu de escola. Eu falava assim, gente, eu vou dar uma dica. Uma dica não, é uma super dica, hein? E vai cair na prova. E acabou que saiu super dica, que eram os vídeos curtos. Na hora que deu certo, falei, eu tenho que fazer direito. Porque não dá pra você também fazer de qualquer jeito, né? E você tá lidando com educação, sei lá. Eu sou muito perfeccionista, eu não sei se isso é bom também. E foi onde eu comecei a investir. Aí eu fui atrás de estudar. Então, é muito engraçado isso que você falou. Falou assim, eu imaginava que era muito tempo. Não, estourou. Márcio, eu lembro, quando meu Instagram estourou, ele foi pra 50 mil seguidores em 2, 3 horas. Por conta de um Reels que estourou, teve mais de 5 milhões de visualizações, assim.
Cacete. Juro, é uma coisa meio insana. Meio assim, é um outro assunto, assim, pode depois falar sobre isso. É uma coisa muito louca, porque as pessoas começam a entrar no seu Instagram e falam, gente, de onde saiu essas pessoas? Quem são elas? Né? E aí na época eu fazia uma mentoria, a Camila, inclusive, preciso voltar a fazer isso com ela, né? Porque, por conta das coisas que aconteceram ultimamente. E uma coisa que eu aprendi é que no meio da internet, essas coisas de redes sociais, você tem que tomar muito cuidado. Muito, Márcio, porque é muito perigoso. Você entendeu? E tinha muito gringo. Aí eu abria lives no meu Instagram para os meus alunos, entrava de tudo. E foi onde eu falei assim, não posso mais. Aí eu tive que diminuir o Instagram e voltar só depois, porque não tava mais dando certo. Então tem altos e baixos. E aí, assim, Instagram, canal no YouTube também. Tem o canal no YouTube, mas assim, o YouTube eu não invisto tanto o meu tempo. É minha cara o Instagram. O Instagram é uma delícia. Eu faço sem perceber. Eu acordo de manhã e posto. Aquela coisa bem blogueira. Bem blogueira. Mas é assim, é necessário, porque você tá numa rede social. A pessoa que tá ali, ela tá ali porque gosta de você. É óbvio que ela consome o seu conteúdo. Mas, por exemplo, a pessoa que segue o Mofo, cara, segue o Mofo por causa das pessoas que estão lá. Porque conhece o sorriso dela, porque conhece o Márcio que dá o recado, porque sabe que o Henrique tá lá também, o André prepara o café lá no galpão. Então, assim, são as pessoas. E quando a gente aprende isso, cara, é muito fácil. Você leva, é tipo uma extensão. Eu costumava dizer, na pandemia eu trabalhei muito com a internet. Eu falava que era meu trabalho. Tipo, eu dava aula de manhã e era Instagram, à tarde eu abria o Instagram e eu sabia o que eu tinha que fazer e fechava, tipo, o negócio. Mas e o YouTube, você tem em mente, assim, retomar ou fazer... Porque o que eu penso é que as pessoas, quando vão procurar alguma informação... Vai no YouTube. Vai no YouTube, né? Então, existe uma briga muito grande hoje por conta dos shorts vídeos que o YouTube tá colocando, né? Pra quem não sabe, os shorts vídeos estão vindo como o Reels veio pro Instagram, tudo por conta do TikTok. Eu acho que, assim, pra pessoa que quer conteúdo de verdade, você precisa de uma informação, você precisa aprender alguma coisa, você vai no YouTube. Você não vai nem no Instagram e nem no TikTok. Eu lido com adolescentes. Então, eu aprendi muito isso na pandemia. Com quem você quer falar? Eu falo com o meu aluno, tá bom, mas você quer vender aula? Não é seu aluno que paga. Você precisa falar com quem? Com a mãe do seu aluno. Então, assim, tudo isso eu fui aprendendo e vendo que existe uma maneira. No meu caso, eu falo com os dois. As mães vêm pro meu Instagram hoje pra aprender comigo e fazer em casa, né? Ou aqui em Sorocaba vem pra procurar minhas aulas. Mas no começo, eu falava só pra adolescente. Foi por isso que estourou um Reels, veio 50 mil pessoas, e aquilo ali não era legal. Porque as pessoas estavam ali só pra ver vídeos bobinhos, né? E não vídeo de conteúdo. Até hoje, eu não tenho um vídeo de conteúdo sério, tipo, eu explicando algo que tenha batido 1 milhão. Você entendeu? O vídeo que bateu 1 milhão é um vídeo que tem um aluno de meia, porque a gente tava no objetivo e não podia usar sapato por causa da pandemia. Todo mundo entrou no vídeo... E se você pegar os comentários, estão falando sobre a meia do garoto. Matemática, gente, nem tem no vídeo. Só tem meia. E você tá no TikTok também ou não? Eu tenho, acho que 75 mil no TikTok. Mas você... Eu não abro mais, faz muito tempo. Não posta conteúdo, não produz conteúdo pra lá hoje? Não, porque hoje o Instagram com o Reels, pra mim, fechou. Porque é o que eu falei, a minha cara é o Instagram. No Instagram eu produzo... vídeo de, por exemplo, que nem agora, a gente vai ter o Enem essa semana, então eu consigo postar conteúdo importante pro Enem, consigo, né, como carrossel, que são os que você passa de imagem, fotografia. Eu posto meme, é legal. Eu posto vídeos curtos com os Reels, é legal. E eu posto conteúdo longo também. Posta longo? Posto. No Instagram também? No Instagram. E vira. Não vira como um Reels que bate 10 mil, assim. Mas vira. Vira, porque, assim, quem tá atrás do conteúdo vai... Não, é muito legal porque é um perfil mesmo do público, né? Desse público mais jovem, né?
querer as coisas realmente Muito rápido. muito rápidas. Muito. Mas assim, como que é conseguir ensinar, tipo, matemática muito rapidamente, assim, tipo... Então, não dá. Vamos ser realista. Você consegue passar macetes rápidos e é isso que estoura. É isso que estoura. Se eu gravar um vídeo hoje fazendo o método da borboleta, que é um dos vídeos que viralizou, vai bater, vai viralizar. E aí Naida, eu não me conformava. Eu falava assim, gente, como que as pessoas assistiram isso aqui? É a mesma coisa. E viralizava em todo professor que parava e fazia aquilo. E é a mesma coisa. Aí, o que eu entendo? Eles gostam porque é rapidinho. Tipo, você aprende a fazer MMC em 30 segundos, né? Eu posto macetes, mas eu passei... depois que aconteceu tudo isso, eu tinha que ter uma identidade minha, né? Então, eu uso lousa pra fazer. Tem professor que usa o quadro branco, no meu eu uso a lousa preta. Lousa giz. E no começo, eu fazia só com música, até que as pessoas começaram a falar assim, viu, você não podia explicar? E aí, o que aconteceu? O Instagram começou a aumentar o tempo. Márcio, quando tinha só 30 segundos e eu queria colocar Gente, eu gravava o vídeo 30 vezes pra conseguir colocar o que eu queria em 30 segundos. Hoje não, hoje tem mais de um minuto e tal, você até consegue fazer. Mas assim, eu acho que pra viralizar, pra ser uma coisa rapidinha, né, que eles mais tem que ser 30 segundos, no máximo uns 40. E aí você não dá um conteúdo cheio, né? Você dá literalmente um macete. Que demais. É legal, eu posto conteúdo. Normalmente no meu Instagram você tem os 3 formatos. Então, tipo, um completa o outro. Então, pra quem realmente me segue, vai acompanhar os 3, né? Meus alunos já sabem. É muito engraçado. Tem vezes que eu posto conteúdo no Instagram e não dei pra eles ainda. Aí eu dou aula na sala e você já postou, eu já vi ontem. Isso que eu ia te perguntar, porque, na verdade, é uma retroalimentação, assim, doida, né? Porque total. Imagina que, de repente, você tá na aula e surge alguma coisa e fala assim, isso é um conteúdo legal. Mas total. Pra fazer. E vice-versa. Às vezes você faz algo online, precisa levar pra sala. Sim, e interessante, né? Quando estourou, o Objetivo me chamou pra conversar. Direção, coordenação, porque ninguém esperava que fosse acontecer aquilo. Foi uma coisa muito esquisita. Aí, uma das coisas que eles perguntaram assim, mas você tem intenção de deixar a escola ou algo parecido? Eu falei, claro que não, isso aqui é o meu laboratório. É daqui que vem a criatividade, né? Muita gente fala assim, você é muito criativa. Eu falo, não, meus alunos são. Eu só sou amiga deles. Porque a criatividade vem deles, total. Eu produzi um negócio, produzi no Mofo. E mostrei até no Mofo pro Henrique, eles morreram de rir. E foi uma coisa que eu tive ideia, e depois fiz no Mofo e deu super certo. Então, quer dizer, não foi uma ideia minha. Eu precisei de uma informação que veio de sala de aula, mais algo dentro do Mofo que a gente tava ali, e aí deu certo. Já copiaram na internet, inclusive. E estão vendendo. Sensacional. Mas, Naida, fala uma coisa pra mim. Assim, você dá aula desde o Fundamental 1, é isso? Eu tenho o Rafael, que vai lá no Monfo, que é do 5º ano, Fundamental 1. Que a gente fala hoje de Fundamental anos iniciais. Anos iniciais Isso. Até ensino médio. Até ensino médio. E, assim, há quantos anos você é professora? 25. 25 anos. Você já teve, assim, realmente algum aluno que você falou, não tem como aprender matemática? Porque matemática, assim, tem muita gente que tem muita dificuldade, mas de repente parece que vira uma chave. Assim, como que é isso? Como que é? Porque, assim, você também dá aula particulares e acredito que a maioria dos alunos, né, tem aqueles, é claro, que precisam evoluir, mas não tem tanta dificuldade, mas acredito que você também tenha muitos alunos com muita dificuldade. Como que é isso? Assim, qual que é esse lance com a matemática? É assim, hoje eu dou aula particular. Se eu falar pra você que eu dou aula particular só esse ano, você acredita? Juro. Eu nunca dei aula particular. Eu era professora de sala de aula. Tipo, amo o que eu faço e vou morrer fazendo isso. E nunca, quando eu falava assim, ai, professora, você não dá aula? Não, Deus me livre.
Ai, que chato. Ai, eu tinha esse... Até, vamos chamar... Era um preconceito. Falava assim, gente, que chato. Porque automaticamente eu pensava assim, ai, deve ser aquele aluno que tem muita dificuldade, ou aquela mãe que vem desesperada e só te procura pro aluno passar de ano. E não é nada disso. E é o que eu falo, a pandemia fez com que eu mudasse a minha visão de professora. E o que eu vi? As necessidades do meu aluno pós-pandemia. Então, hoje eu dou aula particular e não é aula, eu falo, é acompanhamento, porque você sabe disso. As mães, elas fecham por mês, eles estão lá toda semana. Então, assim, é um acompanhamento. Você trabalha exatamente isso que você falou. O aluno tem dificuldade, muitas vezes ele tem medo, muitas vezes ele tem defasagem de conteúdo. São N problemas que ele pode ter. E que você não consegue fazer com que isso se solucione em uma aula. E quando eu vi isso, eu falei assim, não, eu preciso ajudar de outra forma. Falei assim, então, o ajudar é o quê? Pega na mão. Então, eu tenho alunos que tinham medo e que hoje adoram. Eu tinha alunos que estavam realmente com defasagem de conteúdo por conta da pandemia, que por mais que eles estivessem na melhor escola do planeta, eles não assistiram a aula da maneira que eles estavam acostumados. Então, poucos renderam, tipo, conseguiram. A maioria não. Então, existe isso, existe essa defasagem. E mães desesperadas. O que a gente faz? Que ele ia bem em matemática, tenho vários. Ele ia super bem. O que aconteceu que agora tá indo mal? Né? Aconteceu alguma coisa. Então, eu acho que se você falar, que nem você falou, se tem um que você falou assim, não, esse não vai aprender. Não. O que acontece, e é muito comum, é falar assim, eu odiava matemática. Eu não gosto muito ainda, mas eu gosto tanto de você, que então aí vai. Acontece muito. Tenho alunos que eram, principalmente no médio, eu sou de humanas, eu odeio isso. E acabam virando meus melhores alunos em matemática. Eu acho que isso é muito da cabeça. Nós, o mundo, a sociedade, acabamos criando um monstro. E o nome dele é matemática. Todo mundo acha que é impossível. E, não é. Não, eu também acho que, assim, 25 anos de experiência, né? 25. Tipo, assim, você foi criando um repertório de perfis de alunos e conseguir... Porque, realmente, assim, se eu que sou pai, se eu tenho que ajudar, se eu tenho que explicar matemática, eu fico desesperado. Primeiro porque, assim... É uma coisa que, na minha cabeça, se apagou totalmente. Sim. Eu lembro a Sofia, alguns anos atrás, estudando para vestibular, assim, e me perguntar algumas coisas de falar... Eu falei, não, Sofia, tipo, mas você não sabe isso? Eu falo, eu soube alguma vez no passado, mas assim, não consigo ter a mínima condição de te ajudar. Eu tenho a Clarice, que é mais nova, Clarice tá no Kumon agora também, enfim... Eu não consigo, né? Mas eu imagino que é isso. Tipo, 25 anos de experiência lidando com uma diversidade gigantesca de alunos com déficits diferentes. Tipo, te coloca em condição de você conseguir assumir qualquer aluno e rapidamente entender o passo dele. Eu falo muito isso. Se você não entender, me pergunta, porque eu vou criar 5 explicações diferentes daquilo. Porque eu posso ter explicado uma vez e aquele aluno não entendeu. Se eu explicar da mesma forma, ele vai continuar não entendendo. Porque eu falei igualzinho. Você entendeu? Eu não sei, é uma característica minha. Eu arrumo maneiras diferentes pra explicar. E eu tenho uma cara... Eu acho que eu sou hiperativa. Dizem por aí. Eu não paro enquanto eu não solucionar aquele problema. Você entendeu? Enquanto eu não aquilo me incomoda de uma maneira, acho que mais do que o aluno. Você entendeu? Enquanto eu não vejo que foi, eu não cego. E eu vou inventar maneiras diferentes pra explicar. Já fui chamada de louca. Nossa, gente, dá pra ficar aqui 3 podcasts falando. Porque quando a gente é muito fora da caixa, as pessoas olham a gente com uma maneira, de um olhar assim meio reprovador. Aqui em Sorocaba, eu encontrei muito isso. Professores muito sérios, muito cheios dos títulos e tal. Aí chegava eu, falando, não sei o quê. E um dia eu fui empinar pipa com os meus alunos dentro da escola. Eles montaram as pipas, a gente estava estudando geometria. Montou a pipa. Por que a gente não vai empinar pipa, Márcio? Se você montou. Você é aluno. Você montou, você foi lá, ficou incrível. Você não vai empinar? Em Sorocaba, não. Mas aí eu fui empinar. Só que daí num conselho, uma professora falou pra coordenadora, falou assim, eu não sou que nem essas professoras, ficam matando aula, empinando pipa.
Gente, eu não tava tendo aula. Era aula. Você entendeu? Tem essas coisas também. Ô, Naida, agora o pessoal deve estar se perguntando, né? Quem tá assistindo, quem tá ouvindo, tipo... Pô, Márcio, mas você falou que você convida gente pra vir aqui que é coworker do Mofo. E aí você traz uma professora de matemática aqui pra falar, tipo, onde que tá essa conexão aí? Naida, conta como é que você veio parar no Mofo, conhecer a gente e tá com a gente aí. Bom, foi esse ano, começo do ano, que nem eu falei, né? Falei assim, eu vou dar aula particular e vai ser legal. Na pandemia, muita gente falava assim pra mim, ai, dá aula particular online, você não vai ter trabalho. Ai, gente, é muito chato. Tenho alunos online, mas quando eu vou pra São Paulo, eu vou na casa deles. É muito engraçado. Mas por conta que é longe, é totalmente diferente, né? Eles não podem ter o contato comigo. Aqui, eu falei assim, preciso de um lugar bacana pra eu dar aula particular. Porque eu não quero ninguém na minha casa. Porque suas filhas já tiveram aula particular alguma vez? Na vida? Não. A Sofia teve de inglês. Ela foi na casa da professora ou a professora Não, veio na sua casa? na minha casa. Entendeu? Eu odeio ir na casa dos outros, assim, pra trabalhar. Eu acho que eu tiro a liberdade dessas pessoas, né? E eu não me sentia confortável. E eu também não queria os alunos dentro da minha casa, né? Falei, gente, não faz sentido. Falei, então, vou tentar um lugar. Aí, eu tinha amigos que davam aula em lugares chiques. Lá, não sei aonde, no Iguatemi Business. Falei, nossa, que chique. Falei, não é minha cara. Aí comecei a procurar. Falei, eu acho que eu vou ter que alugar uma sala. Né? Aquela coisa, todo mundo acha. Falei assim, eu vou ver. Dei um Google e falei, tem aqueles lugares... Ai, é muito engraçado. Aqueles lugares que as pessoas vão e tem várias pessoas trabalhando. Será que tem isso aqui em Sorocaba? Márcio, é vergonhoso eu falar que eu moro aqui há tanto tempo... E eu só fui conhecer vocês, tipo, esse ano. Mas, enfim. Aí, pesquisei. A primeira Google que você dá, gente, aparece Mofo. Aí eu falei, nossa, que lugar legal, tal. Abri, tinha sala, tinha isso. Lindo, maravilhoso. Falei, nossa, eu preciso trabalhar nesse lugar. Vi que tinha sala privativa. Vim aqui, encontrei a Sofia. Sofia me recebeu, mostrou. Gente, eu sou apaixonada por esta unidade. É muito lindo, tudo é bonito, né? Falei, nossa, vai ser incrível, as mães vão vir aqui. Você já imagina, vão sentar ali pra esperar e eu vou dar aula. Então, eu queria ver uma sala privativa. Ai, nós não temos. Estão todos os lugares. Eu, como assim? Então, eu falei, mas não tem previsão, né? Aquela coisa. Não, mas olha, tem as salas de reunião. Aí vimos, a sala é maravilhosa. Vimos aqui também, que é aqui. Olha, dá pra você dar aula, tal, tem a lousa. Tá. Mas tem uma unidade, ó, galpão. Você conhece? Não. Olha, por que a Sofia falou assim, por que você não dá um pulinho lá? Experimenta, quem sabe, né? Aí fui, saímos daqui, ficamos, né? Vou reservar. Saí daqui já falando, vou reservar aquela sala, que é a David Bowie. Nananã, que eu vou fazer isso, já saí daqui certa. Cheguei lá no galpão, olhei, acho que foi você que me atendeu. Se não foi você, foi o Henrique. Que virou e fez assim, olha, nós temos aqui espaço, tal, coworking, nananã. Mas pra que você precisa? Eu falei assim, eu vou dar aula particular, então eu não consigo ficar no coworking, porque eu vou falar pra caramba. Olha, nós temos as cabines, né, de reunião. Gente, na hora que eu olhei, falei assim, tá bom, acho que não vai dar certo, porque eu queria trabalhar aqui, né? Falei, acho que não vai dar certo. Aí você virou pra mim e fez assim, por que você não experimenta? Experimenta! Quem sabe, né? Eu não saí mais de lá, gente. Eu tô lá até hoje, na cabine. Porque já vim pra cá? Já. Já dei aula aqui de sábado? Já. Mas, gente, as mães amam. Tipo, é isso. Não tem outro lugar. O galpão, assim... Para quem não conhece, essas duas unidades, elas são bem próximas, sim, uma da outra. Mas o galpão é meio que no quintal do colégio onde a Naida dá aula. E também do quintal da casa dela. Exato, também, que do lado. É do lado. Não dá nem e daí tem a cafeteria. Tem. Que acaba que
né? As mães levam os filhos, já ficam por lá tem tomando um café. Que as mães amam e vivem lá dentro. Então, assim, não me vejo em outro lugar. E a Naida tá lá na nossa cabine. É minha já, gente. Cabine da Naida. Até eu arrumar uma sala pra ela, que eu já prometi. É que assim, realmente, a gente tá sem salas desde o final do ano passado. Cara, é uma loucura isso. Desde o final do ano, E a gente tá aí batalhando pra inaugurar novas salas. E a da Naida é a primeira na fila. Hoje minha aluna perguntou, quando que nós vamos ter uma sala? Falei, em breve, Duda. Aí ela virou... Quando? Eu falei assim, Duda, eu não sei. Quem que sabe? Acho que em janeiro, ano que vem, começo do ano, eu vou poder ajudar a decorar a gente. Nossa. Vai ser um acontecimento, você tem que entender. Vai encaminhar, Márcia. Tem um assistente de decoração aqui para preparar a minha sala. Não, muito bom, muito bom. Eles curtem. Eu acho que todo mundo que vê, que vai lá... Desculpa interromper você, mas assim, eu já recebi... Em dia que você não foi, né? Aos sábados, eu já recebi alunos que foram lá tomar café da manhã no sábado com a mãe. Eles vão. E vão lá, eu vou no Mofo tomar café com meus pais. Não é muito legal? É super. Eu acho super legal. E o que eu ia falar assim, todo mundo que vai lá acha a minha cara. Eu falo, gente, não sei se é minha cara. Mas acham. Até as minhas amigas, eu tenho professoras... eu faço parte de um grupo no Instagram que chama Matemática por Elas. Que são só mulheres mostrando que, né... Dá pra fazer para as meninas, incentivar a ciência para as meninas. E a minha amiga de Brasília, quando viu ou vê a gente postando alguma coisa daqui, ela fala, como que pode ter um lugar que é tão parecido com você? Eu falei, então, nem eu sei. Tipo, aconteceu, assim. Foi sem querer. E quando que você vai vir aqui? Porque você já falou que agora é presencial. A gente tá aqui, esse espaço que a gente tá gravando, pessoal, ele também é um espaço bem grande aqui, tem 55 metros, então dá para fazer um treinamento aqui. Isso. De até 20 pessoas, e a Naida tá programando quem sabe, fazer um intensivão. Eu tava super, vai acontecer. Tava falando com uma amiga minha, ela é professora de pedagogia na Unip. A gente tava bolando alguma coisa para pedagogas. Ah, é verdade. Você pra falou professores. Para professores. Pra, tipo, levar a matemática criativa para professores do fundamental, anos iniciais. Porque falta muito esse repertório pro professor, né? Sim, eu acho que... assim, a professora que é de 1º ao 5º ano, elas são pedagogas. Elas têm aulas de matemática, elas aprendem a matemática básica, mas eu acho que falta muita coisa. E não por culpa delas, né? É por conta de uma educação que nós temos em universidade falha, né? Existem faculdades particulares, inclusive, que pagam coordenação de matemática para essas professoras. E a gente sabe que na escola pública a gente não tem isso. Então, a ideia é a gente trabalhar com escolas públicas, prefeitura... Enfim, é um projeto. Mas vai virar, eu tava falando com ela hoje, ó. Que coincidência. Eu tava falando hoje da gente já montar. Então, ainda bem que... Então, em breve... Ainda bem que eu cutuquei você, então, aqui. Que é pra deixar isso aí no ar. Que não, vai ser bem legal. Em breve a gente vai fazer aqui. Vamos. E também vamos produzir os seus conteúdos. Sim, isso preciso. Porque depois que... Pra quem não sabe... o meu perfil de Instagram foi indicado pelo Marcos Mion. Ela acabou de roubar a minha pergunta aqui. Ai, desculpa. Mas agora vai. Não, por conta disso, o perfil voltou a ficar muito cheio e muito movimentado. Então, se eu quero continuar fazendo isso, e se isso é o meu currículo, eu preciso investir. De novo, eu até já comentei isso com você. O Instagram ficou muito parado, final do ano passado, começo desse ano. E agora ele começou a movimentar mais, né? Então, eu preciso fazer vídeos. Aproveita e contar aí como é que foi esse lance do Marcos Mion. Gente, muito, muito bom. Eu sou fã do Marcos Mion. Desde a época da MTV, gente. Tipo, fã, gostava de assistir piores clipes e tal. Então, é uma pessoa que eu sigo no Instagram. E ele tem um quadro, sextas-feiras, que ele pergunta, né? Você já segue esse perfil? E eu vou começar a fazer campanha por Mofo. Vamos começar a fazer? Pra ele indicar, porque foi exatamente isso. Ele indica e aí ele pede. Se você conhece um perfil que tenha entre menos de 100 mil seguidores, pra você indicar.
E aí, a gente entrou... Não, minto, eu entrei e pedi... Isso no final do ano passado. Falei, cara, olha que legal, me indiquem lá pras minhas amigas. Aí a galera entrou, ai, a Naida, nananã. E a galera do Matemática por Elas também entrou. O Marcos Mion segue o Matemática por Elas, mas o Marcos Mion não indicou o Matemática por Elas. E a gente, na hora que as meninas falam, gente, vocês não sabem, o Marcos Mion tá seguindo o nosso perfil. Eu falei, não acredito, como assim? Fiquei feliz, mas lá dentro, no meu coração, eu falei, poxa, queria que ele me seguisse. E ele não me seguia. Aí... Todas as vezes, como eu sigo ele, ele posta, eu ia lá. Então ele falava assim, o que vocês acham? Aí eu falava, olha, eu aqui de novo. Eu sou assim. Eu falava, não vou desistir. Colocava os comentários, gente, no meio de um monte de comentários. Milhares. E foi, e assim eu fiz várias vezes. Aí no dia dos professores, cheguei na minha casa, virei o celular, tinham 2 mensagens do Marcos Mion. Aí eu virei e falei assim pra minha filha, olha, eu acho que estão me trollando. Você acha, Marcos Mion? E era que ele tava indicando no perfil dele. E ele me segue, que chique. Ele me segue. E foi muito legal. Porque muita gente veio, o perfil voltou a crescer bastante. E quando esse perfil cresceu, é legal por quê, Márcio? Porque as pessoas que vão pro perfil agora, elas vão porque sabem o que tem lá. Você entendeu? Não é aquela coisa, foi no susto porque eu assisti um Reels que viralizou. Então, é muito legal. O perfil, desde o dia 15 de outubro, ele só cresce, ele não tá mais estagnado. Você entendeu? Então, é muito legal. E eu acho que a gente podia fazer campanha, e a galera do Mofo. Tô falando sério, vou começar a ver e colocar lá. A Naida já é uma super incentivadora nossa. Vou super. Compartilha sempre os stories dela, legal. Que ela tá no Mofo, quase todo dia. Quase todo dia a Naida tá no Mofo. Tô todo dia lá no Mofo. E você sabe que hoje a gente tem um grupo interno do coworking aqui da equipe. Aí a Amanda mandou uma mensagem falando: Henrique, anota na cabine, reserva para tal pessoa, tal horário. Aí na hora eu olhei e falei assim, mas não tem reserva da Naida? Aí o Henrique falou assim, ela me mandou, mas eu tava correndo aqui, esqueci de anotar. Quase que ele esquece de... Não, aí eles me mandaram. Só temos a cabine a partir das 3h30. E comigo você tá ligado, não tem tempo ruim. Tem uma cabine lá, gente, pra quem não foi, que é embaixo da escada. É o Harry Potter. Eu vou lá e dou aula no Harry Potter, não tem problema. Aí no final deu certo. No final deu certo. Eu fui, e deu bom. Mas não. Foi. Ai, sensacional. Naida, N-A-Y-D-A, Stabile. S-T-A-B-I-L-E. Sim. Depois a gente vai deixar aqui quem ouviu, quem está ouvindo no Spotify, volta aí, clica ali 10 segundos atrás, volta de novo. Esse é o @ da Naida. O site também é naidastabile.com.br. Sim. Quem está assistindo no YouTube, a gente vai deixar o link aqui, vai deixar na descrição também para acompanhar. Muito obrigada. Naida, foi um prazer esse papo com você. Foi do jeitinho que eu imaginei que seria. Super alegre, super empolgado. Demais, eu falo muito. Eu posso ficar aqui horas, se você quiser. Não, a gente vai fazer um só de cases de matemática pra você, de dicas, né? Quem sabe? Quem sabe. Hein? Topo qualquer coisa. Gente, aqui é sucesso. Venha pra cá, eu falo isso. Pra todo mundo, cara. Eu falo assim... Eu assisti os outros episódios. E o segundo episódio, ela fala uma coisa que é muito isso. Você também falou. A gente tá acostumado, quando a gente vai trabalhar, a gente só lida com pessoas da nossa área, da nossa caixa. O legal do Mofo, porque eu acho que é isso que funciona, são pessoas de todos os tipos de caixas diferentes. E tá todo mundo ali, um pelo outro, entendeu? Então, assim, eu tô dando aula de matemática, mas eu dou risada com todo mundo. Todo mundo te ajuda, todo mundo... Meus alunos, enfim, eu acho que se tem alguém em casa ainda que não experimentou um coworking ou não sabe o que é, eu acho que deveria, pelo menos, tentar. Eu recomendo aí, na unidade Galpão, sempre na parte da tarde, você vai encontrar a Naida lá, já vai ganhar uma aula grátis de matemática. De matemática. Não, isso aí, sensacional. Obrigado pelo presente. Por favor, colhe todas as figurinhas. Eu vou números inteiros. Números inteiros. Não me pergunte o que são números inteiros, eu não lembro. Claro a Clarice deve saber, deve lembrar, a Sofia também.
Mas tá aqui, ó. Muito obrigado. Imagina. Da Copa do Mundo. Sensacional. Naida, é isso. Muito obrigado. Obrigada eu. Obrigado a você por estar com a gente todo dia. Obrigada eu. Pra Rafa também. Que a Rafa, a escudeira da Naida, tá sempre segundo com a ela, gente. falou que é meu puffle. Seu puffle. Não, e a Rafa é muito gente boa, galera. Ela chega lá e fala assim, eu posso querer tal coisa? Eu posso pedir, né? É muito bom. Ah, maravilhosa. É muito bom. E ela foi pra estudar. É uma coisa que é legal também. A Rafa tá lá desde o começo do ano estudando pra passar no vestibular. E é doida, ela senta lá, ó, põe um fone de ouvido, boa. fica lá no cafezinho e tal, papapá, tá estudando no coworking, galera. É isso aí, coworking é tudo. É conexão, é espaço pra se inspirar, é espaço pra trazer pessoas, Sim. pra encontrar pessoas. Tudo de bom. E eu tô muito feliz que a gente tá chegando Também. aqui nesse quarto episódio, eu acho. Quarto? Quinto? Obrigado, meninos. Quinto episódio, então. E a gente, ó, passou o primeiro episódio, Bruno, área de audiovisual. Segundo episódio, Carol, advogada. Terceiro episódio, Nídia e Lucas, um casalzão aqui, clientes do Mofo, que são teletrabalhadores. Um trabalha na IBM e o outro trabalha na Renault Nissan. Depois a gente teve a Renata, que aí é da área de comunicação, marketing digital, tráfego pago e tudo mais. E agora a Naida, professora. Só isso para vocês terem uma ideia de tudo que vocês vão encontrar por aqui. Ainda falta muita coisa para a gente contar, muita gente para conhecer, mas nada melhor do que vocês estarem por aqui também no dia a dia. Vem passar um dia, vem pro Mofo, vem curtir um dia. A gente tem aí... Você pode vir fazer um uso avulso, você pode vir de vez em quando, enfim, eu pode vir todo dia, vem tomar um café. Por favor. Exatamente, vem lá comer alguma coisinha maravilhosa que o André sempre faz também. E é isso aí. Brigadão, Naida. Obrigada eu. Valeu, rapazes, Yuri, Thiago tá aqui com a gente. Hoje a gente gravou 3 episódios na sequência aqui, são quase 10 da noite, ó, 10 em ponto, a gente tá encerrando por hoje. Se você curtiu esse conteúdo, se você está ouvindo, recomendo a você ir lá no YouTube e ver também as imagens. E aí curtiu essa produção. Isso aqui é feito aqui dentro do Mofo, nos nossos estúdios. Curtiu a produção, curtiu a qualidade. Fala com a gente, vem gravar seu conteúdo também, seu podcast, seu videocast, seu conteúdo para redes sociais aqui nos nossos estúdios. E só mais uma coisa que eu não falei nos outros episódios, mas assim, esse podcast ele é gravado em tempo real, com os cortes em tempo real, e terminou, tá pronto. A gente, na hora que acabou isso aqui, o Thiago tá ali com o Yuri monitorando o áudio, fazendo alteração de câmeras, terminou, eu só vou amanhã colocar a intro ali, né, a vinhetinha de abertura e final, e tá pronto. Se você quiser fazer seu podcast aqui, é assim também. Terminou de gravar, já tá para fazer o upload direto na sua plataforma. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima. Vem pro Mofo.